Queridos irmãos, boa noite a todos. Que bom conseguirmos chegar, né, até esta casa de oração. Daqui a gente vê alguns rostinhos conhecidos, alguns que a gente já não via há algum tempo, outros que estão vindo pela primeira vez. O importante de tudo isso é que sejam todos acolhidos, que saiam todos daqui com o propósito que vieram, que levem para casa aquilo que vieram buscar, que assim seja. Vocês perceberam que a nossa casa esse mês, além de rosinha, como ela é conhecida, né, a Casa Rosa, ela está decorada de amarelinho, né, desde a entrada. Porque não só na doutrina espírita, mas é uma campanha, né, de cunho até social. O mês de setembro ele é conhecido como o Setembro Amarelo, assim como o Outubro Rosa, né, da campanha do câncer de mama, e o mês de setembro é essa campanha pela valorização da vida, né? Então, a nossa casa, durante todo esse mês, nós palestrantes, nos organizamos para que não ficasse uma coisa cansativa, segunda, quarta, sábado, vão toda a vida falar desse tema. Então, nos organizamos para que cada um abordasse dentro do Evangelho, porque doutrina é vida, o Evangelho é redivivo, Jesus é vida. Então, a gente, dentro do Evangelho, cada trabalhador da nossa casa, expositor aqui na frente, pegou um tema, por isso, né? Não ficou aquela coisa cansativa, maçante. Eu vim quarta-feira, escutei, aí eu vou vir sábado, vou escutar de novo, já nem vou, né? Cada vez que a gente vem, meus irmãos, a gente vem porque a gente precisa ouvir, né? Tanto que, não sei com vocês, mas comigo, tem momentos que eu já estou pronta para vir e acontece alguma coisa. Chega uma visita, chega uma coisa no WhatsApp, alguém quer falar urgente, para atrapalhar, para que a gente não consiga chegar, para que a gente diga, agora não dá mais tempo, não vou mais, hoje está muito frio, hoje tem muita chuva, né? Então isso acontece com a gente, mas a gente precisa perseverar, a gente precisa vir, porque nós acreditamos, enquanto espírita, no nosso tema de hoje, que é a vida futura. Que vida futura seria essa? Nós, enquanto encarnados, quando pensamos em futuro, a gente pensa em alguns anos, né? Daqui a alguns anos, no futuro, eu vou me aposentar. No meu futuro, eu quero ver meus netos crescer. No futuro, estou economizando para no futuro eu comprar uma casa própria, ou para pagar a faculdade dos meus filhos. Nós, enquanto encarnados, é o conceito de vida futura. Mas enquanto espíritas, nós precisamos acreditar que a vida futura, ela vai além dessa vida. Porque existem outras vidas futuras. E é sobre isso que nós vamos conversar. E o que isso tem a ver, Shirley, com o Setembro Amarelo, com suicídio? As pessoas desistem da vida. As pessoas esquecem que essa passagem, ela tem começo e ela tem fim. Enquanto fardo, enquanto peso, enquanto sofrimento, enquanto desilusão, enquanto mágoa, enquanto decepção, porque nós somos craques em nos decepcionar com alguém, com alguma coisa, desanimar, baixar a autoestima, esses somos nós. E quanto espíritas que somos, nós precisamos virar essa chave. Nós precisamos acreditar nessa vida futura e não desistir dessa. Não dar cabo dessa, como diz, né, o popular. Porque essa é uma série que a gente está fazendo. Uns estão na primeira série, outros estão na segunda, outros estão no nono, outros estão no ensino médio, mas todos estão concluindo esse estudo. E todos precisamos nos formar. Porque o nosso planeta ele também é uma escola. Então, quando eu quero desistir de ir para a escola, sou desistente, não concluí, o que acontece? Quando a gente não conclui os estudos,
Chega lá, uma altura da vida, a água geladinha bate, a gente volta. Faz um supletivo, faz uma prova, mas a gente precisa, porque preciso ter a minha conclusão, meu certificado. A gente volta. Mas quando a gente desiste da vida que estamos, a consequência ela não é tão leve e tão fácil. Afinal de contas, nós atrapalhamos, nós violamos uma lei divina, que é a que ele nos deu, além do amor, oportunidade de vir. Quando ele nos dá essa oportunidade de vir, é ela que nós temos que nos agarrar. E o Evangelho nos diz que Jesus nos deixou escrito que quando nós estamos com ele, o nosso jugo é leve. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida, meus irmãos, ela precisa ser leve. A gente, às vezes, encontra, a gente atrai, a gente puxa, nós somos um imã, às vezes, de problemas. Às vezes a gente não se dá conta de que aquilo ali que eu estou passando foi alguma coisa que eu dei início, uma coisa que eu atraí, que às vezes não tinha nada a ver comigo, eu fui lá me meter da minha opinião, sabe? E aí eu me sinto, porque eu quis ajudar, só quis ajudar, levei a pior. Mas você foi chamado para ajudar, precisava, estava resolvido. Quem somos nós para querer resolver alguma coisa que não seja a nosso respeito? Os jovens dizem hoje assim, quem sou eu na fila do pão? Né? E é uma frase que eu gostei muito. Porque quem somos nós nessa fila do pão? Para querer ajudar. Será que eu ajudei ou eu arrumei coisa para minha cabeça? E agora eu não consigo dormir, eu estou com a minha gastrite atacada, a minha pressão está lá em cima, ou eu estou com a minha dor de barriga, porque cada um tem um escape, né? O nosso corpo físico, ele tem os escapes, cada um num órgão, mas tem. E aí o que a gente faz? A gente procura o quê? A gente dá gatilhos para que isso aconteça. Porque a gente costuma pensar somente nessa vida futura de algum tempo, que ele não é muito. Porque quem vive 100 anos, a gente diz, nossa, como viveu, hein? Só que 100 anos na espiritualidade é isso aqui. Quando a gente desencarna, quando a gente tem a oportunidade, o merecimento, ou às vezes precisa visitar alguém que a gente deixou na Terra, um ente querido, que a gente volta com um mentor, porque se a gente voltar sozinha a gente se perde, né? A gente chega lá na casa, às vezes nem tá mais ninguém naquela casa. Aquela criança que a gente desencarnou, tinha 3 aninhos, ela já pode estar idosa. Porque o tempo na espiritualidade não é o nosso tempo. E é sobre essa vida futura que a gente quer falar, conversar essa noite. No Espiritismo, a vida futura é descrita no Evangelho, segundo o Espiritismo, como uma realidade material, comprovada por relatos de espíritos e não uma simples crença ou uma simples hipótese. Por que a gente fala isso com a mais convicção que a gente tem? Porque antes de ser codificada a doutrina, o codificador da nossa doutrina, o Allan Kardec, que muitas pessoas se denominam kardecista por causa do nome dele, ele fez vários e vários e vários e vários e vários e vários estudos. E entre esses estudos, quem eram os auxiliares dele? Os espíritos. Porque quando foi escolhida para fazer essa codificação, na época, lá na França, não foi pego uma pessoa que já tinha uma tendênciazinha a acreditar em espírito em vida após a morte. Foi pego uma pessoa que era um professor, um cientista, sabe? Uma pessoa que acredita naquilo que vê, no material. Então não foi de propósito, ou seja, não foi por acaso que ele foi o escolhido, porque ele era uma pessoa cética. Ele era uma pessoa que tinha que provar por A mais B.
A codificação da doutrina espírita não foi feita por um simpatizante da doutrina espírita. Foi feita por alguém que realmente buscou, estudou, conversou, teve provas. A espiritualidade mandava provas, materializava. Tinha batidas de parede, tinha mesas girantes, e não tinha nada por baixo, não tinha nada por cima. E aquilo foi estudado e chegou onde estamos. Então, quando a gente diz que a vida futura, que a vida do outro lado ela continua, é porque isso é baseado, isso foi estudado, né? Então, por isso que nós, enquanto espíritas, se nós temos alguma dúvida, para onde que a gente vai? Se eu vou encontrar o meu ente querido, que já foi, ou se eu vou primeiro, eu encontro com ele depois, né? Se eu tenho alguma dúvida quanto a esse respeito, eu preciso ler as obras básicas. Eu não vou ficar com nenhuma dúvida. Porque uma coisa que tem na doutrina espírita que é muito bom é que você não tem dúvidas. Todas as nossas dúvidas são esclarecidas. Não é à toa que a gente tem o livro dos Espíritos. Nunca decorei. Com quantas perguntas? 1019 perguntas sobre tudo. Obrigada, Jefferson Rita. Sobre tudo no universo. 1019 perguntas. Todas respondidas e baseadas por uma pessoa que era cética e que precisava de provas. E ele tinha. Então, quanto a isso, não temos dúvida. Vamos para algum lugar? Vamos. Vamos para onde, Shirley? Aí é que o negócio pega. Porque nós não vamos todos... Ai, se eu desencarnar com a minha família toda dentro do carro, no mesmo acidente, nós vamos tudo para o mesmo lugar. Nós precisamos entender que as nossas ações, que nós somos espíritos individuais, que nós temos o nosso livre-arbítrio. Prova disso é que o meu filho não é que nem eu. Professora, quando eu era aluna, eu só tirava 10. A minha filha está no 5º ano, não sabe ler ainda. Não puxou a mim, puxou o pai, que a gente gosta de jogar nas costas de alguém, né? Por quê? Porque esse espírito, ele é individual. Ele tem o tempo dele, ele tem a bagagem dele, que às vezes eu não tenho aquela bagagem. Ele tem as vivências. Então, não quer dizer que eu e ele vá para o mesmo lugar. A gente pode sim se encontrar, porque esse negócio do apego, meus irmãos, meu filho, meu marido, minha esposa, é só aqui na Terra. Quando a gente vai, a gente larga, a gente desamarra. A gente já aprende isso lá. Nossa, como eu era tola. Na hora do café só queria aquela xícara. Só queria aquele travesseiro. Só queria aquele lugarzinho na cadeira. A gente vai por outro lado, a gente ri disso. Porque isso é uma coisa nossa primária, como somos. Então, quando a gente vai, a gente quer ver, a gente sente saudade, a gente construiu história, a gente desenvolveu amor. Óbvio que uma mãe que parte antes dos filhos e vice-versa, sofrem, choram, têm saudades, acreditam no reencontro e terão. Querem se encontrar, mas não quer dizer que eu vou ficar lá na mesma casinha que ela. Porque nós temos caminhos a trilhar. Nós temos estudos e mais. Quem acha que morre e descansa, trabalha. Trabalha, estuda, ganha bônus hora. Quem assistiu o filme Nosso Lar, vê lá, né, com o André Luiz, os bônus horas, aonde que vai, o que que faz. Não viemos com as nossas profissões por acaso, temos a tendência a ser enfermeira, a tendência a ser professora, me dou melhor como cozinheira, como padeiro, como engenheiro, enfim. A profissão ela não vem também por acaso, ela está dentro do nosso planejamento. Então nós, enquanto espíritas que somos, que acreditamos nessa vida futura, começamos a desvencilhar, tirar essa máscara de que vão ficar todos juntos. Porque isso é apego material. Quando chegar lá, a gente vai se abraçar, vai matar a saudade, mas vai cada um fazer a sua função. E lá, algum dia, numa outra função, se encontram, né? Às vezes
volta para ajudar irmãos que estão numa situação mais inferior, num umbral, num abismo, né? Aí eu sou mãe, o meu filho está lá, eu peço a misericórdia divina para mim, para eu poder descer, para ir lá ajudar o meu filho, que também desencarnou, mas está em sofrimento. Isso tudo pode acontecer. Mas a evolução, ela é individual. É sobre essa vida futura que a gente precisa entender e se preparar para que a gente comece a desapegar. A gente fala assim, ó, dessa vida não se leva a nada. A gente não fala? Uns ainda vão mais profundo, não leva nem a roupa do corpo. É sobre isso. Essa coisa do material, do apego, do meu, a gente não vai levar. O que a gente vai levar está aqui dentro. Aí, voltando à pergunta inicial, vamos para onde? Todos no mesmo, desencarnando no mesmo momento. Vamos para os lugares que a nossa consciência manda. O que eu fui? Como é que eu era na Terra? O que eu fazia em prol do próximo? Então, esse é o lugar que eu vou receber. Agora, se eu só queria saber do meu umbigo, fé, para mim era, não tem tempo, não vai botar comida na minha mesa, né? Tem que ir à luta, tem que garantir o pão, tem que dar o bom e o melhor. A gente não quer só dar o bom, a gente quer dar o melhor. Né? E fica correndo atrás dessa ilusão, dessa vida futura, a gente vai para esse mesmo lugar que tem os afins que pensam como a gente. Porque como é que a gente vai conseguir ir para um lugar que está a Madre Teresa, por exemplo, assim, grosseiramente? Nós fizemos isso aqui do que ela fazia. Então a gente vai tudo junto para o mesmo pacote? Não, né? A gente vai para onde as nossas ações, a nossa consciência nos manda. Vocês querem saber como isso é bem real? É bem certo? Quando a gente erra, quando a gente comete uma falha com alguém ou alguma coisa que a gente fez, não tá legal isso aí. A gente fica sem dormir. A gente bota a cabeça no travesseiro, não relaxa. A gente fica sem se alimentar, porque a gente não consegue desvencilhar daquilo. Até que a gente precisa ter humildade para descer um pouquinho, porque nosso sarrafo é alto. A gente desce um pouquinho e aí a gente ou pede perdão, ou vai lá e arruma. Aí a gente respira, aí a gente diz, nossa, tirei um fardo do meu ombro. Não é assim? Encarnados. Agora, como é que eu vou fazer tudo que vai de contra, né? Não vamos dizer tudo, porque nós fizemos sim uma caridade aqui, ou uma escutinha ali, uma visitinha ali para alguém que está convalescendo, a gente faz. Mas daí desejar, almejar que eu e toda a minha família vá para o mesmo lugar, para a mesma casinha, né? Sendo que eu estou ali, meu filho, não faz isso, não te mete na minha vida, porque é individual, a evolução, o espírito, a bagagem. Então, nós vamos seguir outros caminhos. A gente precisa fazer o quê? Começar a entender, começar a desapegar, rezar, pedir que Deus assuma o controle da nossa vida, da vida dos entes que a gente ama, que Deus o proteja das pedras, faça pão, e deixar, para que a gente não se decepcione a ponto de... Porque tem irmãos, é tão triste, que acabam a própria vida para poder fazer... Agora ele vai sofrer, agora ele vai sentir a minha falta. Porque acaba com a sua própria vida, se suicida, porque quer que o outro sofra a falta dele. Ou, às vezes, pior, suicida alguém, depois se suicida, porque quer ver a pessoa sofrer. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Isso é Deus que condena? Tu é ruim, fica no inferno, tu é bom, vai para o céu, como a gente aprendeu quando era criança? Não, quem condena é a nossa consciência, os nossos atos. Então podemos dizer que nós nos autocondenamos? Podemos, porque eu colho aquilo que eu planto. Então eu não posso querer que uma pessoa que colha, que plante bem mais do que eu, fique no mesmo lugar que eu, porque isso aí é o quê? É um egoísmo.
A individualidade e o progresso espiritual se mantêm por meio da reencarnação. A prática da caridade é fundamental para a conquista da felicidade e a superação dos sofrimentos. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente se sente tão bem. Quando a gente encontra uma pessoa que diz assim, nossa, um dia tu não lembra, mas um dia eu estava tão mal, tu conversou comigo, tu falou aquela frase e a pessoa repete. Aquilo me fez tão bem, a gente recebe, a gente tem esse retorno. E nos deixa bem também, né? Porque a gente doou e aí a gente está recebendo esse feedback. Isso nos faz tão bem. Então é sobre isso, é superar sofrimentos através do quê? Através de ações. Se eu, né, a palavra do momento é superação. Se eu tenho uma dificuldade, que é óbvio que eu vou ter, meus irmãos, porque ninguém reencarna a passeio. A gente vem resgatar, a gente vem aprender, a gente vem para um hospital, que é a Terra, com as nossas mazelas, porque às vezes a gente poderia estar lá no planejamento uma dor no estômago. Poderia sim, mas às vezes essa dor eu adquiri agora, de tanto que eu me meto nas situações que não são minhas. Então, quando eu me ocupo, quando eu penso, porque às vezes as pessoas à nossa volta, elas estão pedindo socorro, elas estão querendo falar, elas só querem uma escuta, né? Elas não querem cesta básica, elas não querem um casaco, às vezes também, mas elas querem um olhar, elas querem um elogio, elas querem uma pergunta, você está bem? Porque a gente está no automático. Oi, tudo bem? Mas a gente nem escutou o que a pessoa respondeu. Tudo bem? E aí, quando a pessoa vai falar tudo bem, então, estava pensando em ti mesmo, porque nós... mas a gente nem ouviu se a pessoa está bem ou não está bem. E percebam que as pessoas fazem isso com a gente. As pessoas perguntam como a gente está, quando a gente vai falar, elas aceleraram o passo. E aí a gente para, não vai falar, né? E a gente continua ali naquele assunto. Então, quando a gente pratica a caridade, a gente se sente melhor. É um remedinho na veia, que seja por 2 minutos, mas nos faz elevar. É tão gratificante quando a gente exerce uma profissão. Vou falar da minha, que sou professora, né? E aí, depois de 26 anos de magistério, a gente encontra um ex-aluno e diz, olha, prof, eu já sou professora por causa de ti. Olha, prof, hoje eu faço não sei o quê. Lembra daquela música que a gente cantava? É isso que é a vida leve. É sobre isso, é fazer o bem. As coisas, o peso vai existir, porque a gente está aqui para isso. Mas a gente vai levar de um outro jeito. A gente vai dar aquela virada de chave. A gente não vai se vitimizar. E muito menos desistir de viver. Porque a gente sabe que aquilo ali vai acabar. Tudo passa. Tudo passa, meus irmãos. A fase é difícil, o fardo está pesado, não tem como eu dividir com ninguém porque ele é só meu. Vai passar. Temos os nossos amigos espirituais, se preparam para nos acompanhar aqui na Terra. Os nossos anjos de guarda. Confia, agarra nele, pede um colo para ele. Ele conforta, ele acalenta, ele instrui. Às vezes a gente escuta umas coisinhas, vai lá e faz o contrário. Por que eu não fui pela minha intuição? São eles, né? Então é dar essa acalmada, essa desacelerada. É romantizar o problema? Não, meus irmãos. É aceitar a reencarnação como uma oportunidade. A grama do vizinho é sempre mais bonita. A minha dor é sempre maior. Ah, mas tu quando era pequena passasse por isso? E eu? Daí a gente quer competir a dor, a dificuldade. Uma pessoa conta uma coisa difícil, a gente quer contar que a nossa é mais difícil. A cada um conforme as suas obras e o seu merecimento. Não precisa a gente competir. Se é para tirar a pessoa do buraco, dar uma injeção de ânimo,
A gente podemos nos usar como exemplo. Mas para competir, para dizer, tu estás triste por isso. E olha eu que passei por isso, isso, isso. Para quê? De novo, quem sou eu na fila do pão para julgar quem tem dor maior? Né? Cada um sofre do seu jeito. Cada um sabe o tamanho da sua dor. O que a gente precisa tirar de essência de tudo isso, que está no Evangelho, é que vai passar. Que não estamos sozinhos. Deus não nos permitiu voltar para a terra e abandonar. Faríamos isso com nossos filhos? Bota no ônibus e manda para Portugal? No mínimo vai ter alguém lá esperando, né? Ou está indo com alguém. E Deus faz isso conosco. Nos coloca no meio de pessoas que precisamos estar juntos, uns para nos cutucar, que é a nossa prova, outros para nos proteger, outros que amamos por afinidade, outro que temos que suportar, né? Então é sobre isso. Essa vida futura, ela vai muito além desse máximo 100 anos que a gente consegue viver. Eu não sei vocês, mas eu não vou chegar no 100. A realidade da vida futura. Comprovação pelos espíritos. Ao contrário de outras visões, a doutrina espírita apresenta a vida futura como uma realidade concreta, cujos detalhes são descritos por testemunhas diretas. Quem são elas? Os espíritos que a vivenciaram. Meus irmãos, a gente tem tantas obras psicografadas. Temos inclusive uma maravilhosa que é Memórias de um Suicida, que conta, são as memórias de um suicida. Se a gente tem dúvida, vamos lá procurar, vamos lá dar uma lidinha. Né? Temos várias e várias obras psicografadas pelos nossos irmãos espíritas que vieram com esse dom da psicografia para nos deixar exercícios, atividades. Né? Paz e harmonia. O progresso em direção à perfeição moral e intelectual. É sobre isso que eu falei. O lugar que a gente vai é dependendo da minha moral e da minha intelectualidade, que não conta muito. Porque às vezes eu sou uma pessoa super inteligente, mas eu uso da minha inteligência para o meu bem próprio, para eu enriquecer, para eu me valorizar, para eu dar entrevistas, para dizer que eu sou a doutora fulana de tal, especialista em tal área, Harvard, não sei onde, que daí tem aquele gabarito todo de biografias, né? Que as pessoas fazem questão que sejam lidas. Então, a intelectual, ela é necessária também, mas a moral é a principal. O que eu faço com a minha inteligência perante o próximo? Porque eu sou uma pessoa super inteligente, mas se alguém fura a minha fila, passa na frente do meu carro no trânsito, eu solto e dou com a bala na cabeça dele. Então a minha inteligência não me ajudou muito, agora a minha moral me afundou. Né? Fazer o bem sem olhar a quem. Progresso espiritual e reencarnação. Evolução contínua. É por isso que vamos seguir, trilhar cada um os nossos caminhos. Às vezes, não preciso mais retornar com tal pessoa. Resgatamos, reatamos, fizemos as pazes, porque geralmente somos desafetos, e aí vamos chegar lá em cima, cada um no seu tempo, né? Um vai primeiro, depois o outro, enfim. Vamos nos abraçar, vamos nos perdoar e vamos seguir o nosso caminho na paz do Senhor. Então, por isso que a evolução ela é contínua. Outros vão evoluir, outros vão estagnar, não vão regredir. Uma vez que o degrau ele é avançado, a gente não vai descer, a gente vai parar ali, pode ficar anos por anos ali, mas a gente não vai voltar. O que a gente já adquiriu, a gente já tem. A vida futura não é um destino fixo, mas sim uma jornada constante. O aperfeiçoamento intelectual e moral, onde a alma, mesmo após a morte, continua a evoluir. Por isso é tão triste quando nós ceifamos o nosso período de vida.
Tínhamos 80 anos para ficar e ceifamos com 20. Quantas coisas! Como precisamos de oração nesse caso? Como precisamos nos compadecer quando a gente vê essa situação? Rezar por esse espírito que receba o conforto, o alívio, porque foi um momento muito desesperador. Foi um momento de realmente não ver luz nenhuma no fim do túnel. E sem contar que muitas vezes eles relatam que eles escutavam: vai, anda, puxa a corda, anda, te joga, lá vem um caminhão bem grande. E eles escutavam, porque eles estavam nessa vulnerabilidade. Então é sobre isso que a gente precisa pensar. Acabou, resolveu, estava endividado. Foi lá e terminou com a vida. Resolveu, pagou as dívidas, foi tranquilo, não, foi com o mesmo problema. Só que agora, num lugar onde ninguém vai ouvir, vai se sentir sozinho, às vezes vai sentir as dores. Né? Então, é isso que a gente precisa divulgar, que isso não vai resolver, que isso vai só protelar, às vezes até dificultar. A reencarnação, esta doutrina explica a solidariedade entre as existências e fornece um motivo para a fraternidade universal, integrando todos os seres na obra do Criador. É sobre isso, é sobre alteridade. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu posso rezar, posso pedir a Deus que ilumine aquela ideia, que acalme aquele coração, porque realmente tem situações que eu não posso, não devo, mas eu posso fazer a minha parte aqui no cantinho. As nossas orações, elas são fortes, elas atravessam barreiras, né? Por que a gente diz que para a criança reza que o Papai do Céu escuta? Porque é uma oração pura. Porque ela vem do coração. Quando uma criança diz: o Papai do Céu, deixa o meu vovô melhorar, e o vovô melhora, é porque ela pediu, ela intercedeu, e foi de uma pureza, de uma sinceridade, de um desprendimento, sem intenção nenhuma. E é verdade, as orações das crianças são fortes, mas as nossas também são, né? Livre-arbítrio e responsabilidade. Já conversamos agora, as nossas escolhas determinam o nosso futuro, sem ilusão, né? Avarenta que sou, egoísta, só quero saber do meu umbigo, passo por cima de todo mundo. Vou lá para a colônia espiritual. Vai esperando. Você até vai para uma colônia, mas não aquela que tu queres ir lá para o nosso lar junto. É sobre conscientização. Porque a doutrina é isso, é fé raciocinada. Aí a pessoa fez uma vida inteira, foi uma egoísta, viveu no mundinho dela, enclausulada. Quando morre, todo mundo: ai, mas ele era tão bom. Como? Virou santo? É sobre isso, é sobre esse tipo de raciocínio. A vida futura depende exclusivamente das nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Daquilo que plantamos, que vamos colher. E o código penal dessa vida futura é cada imperfeição e a consequente falta que trazemos consigo no seu próprio castigo natural. Que é o quê? A nossa consciência é o nosso código penal. Sem necessidade de uma punição divina, porque Deus, ele não pune e ele não castiga, ele é misericordioso. Então, o nosso código penal é a nossa consciência. Nós sabemos, sim, quando nós agimos corretamente e quando a gente falha. Eu posso não assumir, mas eu sozinha lá na hora do banho, eu fico pensando e eu sei: poxa, mas aquilo ali também não devia ter falado. Pô, mas aquela hora ali também podia ter ajudado. E eu me isentei. Esse é o nosso código penal. É a nossa consciência. A vida não é apenas a matéria. Vamos para esse lugar aí, ó. Vamos começar a arregaçar as manguinhas. Eu quero ir. Vamos ver, né? Vocês estão me olhando assim, uns rindo, outros, né?
Se a gente já desejar, já acreditar que a gente vai pelo que a gente está fazendo, já é um caminho. É só arregaçar a manga, como dizia o doutor Bezerra, cada um no seu posto, né? É só não fugir. Não amaldiçoar o dia por causa da chuva, não amaldiçoar o trabalho. Meu Deus do céu, odeio aquele lugar. O trabalho é uma lei divina. Trabalhamos onde merecemos e onde nós temos a função para fazer. Então não adianta xingar, amaldiçoar, porque ali a gente está crescendo e ali nós estamos garantindo o nosso pão, que muita gente não tem. Meus irmãos, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais esclarecidos, né? A gente sempre sai um pouquinho mais esclarecidos, refletindo, buscando referências bibliográficas. Vem, meu amigo, agora o trabalho é teu. E buscando para a gente aprender cada vez mais e para que a gente, quando faça esse retorno, porque aqui, como eu acabei de dizer, passa, quando a gente retorne plenos e leves, como deve ser a nossa vida, né? E que a gente possa passar isso para as pessoas. Porque é muito bom a gente ser presença benéfica. É muito bom acontecer um evento, a gente não foi, as pessoas dizem, faltou tudo. Já é diferente, aconteceu o evento, não chama ela não. Diz que esqueceu, mandou o WhatsApp, ela não viu, né? Aí a gente tem que ver em que turminha que a gente está. Se a gente está na turma que a gente é benéfico, ou se a gente está na turma que as pessoas querem correr e não tem para onde. Nós sabemos.